Pai do Senhor, queridos irmãos, mais uma vez vamos juntos meditar um pouco na palavra de Deus. Iremos hoje aprender um pouco na lição 5 do segundo trimestre. É os dons de elocução. Abra sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 12. 1 Coríntios 12 é onde está baseada a nossa lição de hoje. Assunto da lição: dons de elocução. Texto áureo. Porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende. E em espírito fala de mistério. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Verdade prática. Os dons de profecia, de variedade de língua e de interpretação das línguas são para edificar, exortar, consolar a Igreja de Cristo. Glória a Deus. Leitura em classe. Repetindo, 1 Coríntios capítulo 12, depois nós vamos para o capítulo 14. Capítulo 12, versículo 7 ao versículo 12. Você abre sua Bíblia, se não tem revista, vai acompanhar na Bíblia. Mas se tem revista, usa a revista que já está tudo mais fácil. Versículo 7 diz: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. E ao outro a operação de maravilha, e ao outro a profecia, e ao outro o dom do discernir os espíritos, e ao outro a variedade de língua, e ao outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Versículo 12, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Vai para o capítulo 14, 1 Coríntios 14. O escritor diz: que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós, tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. E se alguém fala língua estranha, faça isso por 2 ou quanto muito 3, e por sua vez, e haja intérprete. Versículo 28. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. E fale 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Mas se a outro que estiver assentado for revelada alguma coisa, cabe-se o primeiro. Porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Versículo 32. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Você entendeu? A palavra de Deus é maravilhosa. Ela é comparada a um poço profundo. Quanto mais você tirar a água do poço, mais vai criar. Assim, a palavra de Deus, ela é comparada à mesma coisa. Então, quanto mais você estudar a palavra, mais você tem para aprender. Mais vai fluir maravilhas do céu na minha vida, na sua vida. Então, estejamos atentos para a lição de hoje. Os dons que vamos estudar é o dom da elocução.
Elocução. Que é este dom de elocução? Glória a Deus. Elocução são manifestações sobrenaturais vindas de Deus e não pode ser utilizada na igreja de forma incorreta. Preste bem atenção. Isso porque nós temos visto, no decorrer dos anos, acontece muita coisa dentro da igreja, no meio do povo de Deus, porque não procuram dar lugar verdadeiramente ao Espírito Santo. Quando Deus usa o vaso, toda a igreja é edificada, é fortalecida, porque é Deus que está falando. Glória a Deus. Mas muita gente tem usado os dons espirituais que Deus dá de forma incorreta. E não pode ser assim. Tem que ser da forma correta, como está escrito na palavra de Deus. Não é qualquer um que pode ser profeta, não. A menos que queira você pagar o preço da santificação da vida, para que o Espírito Santo use. E é isso que Deus quer nos nossos dias atuais, que nós tenhamos vida santa, consagrada na presença dEle, para estar prontos e dispostos a ouvir a voz do Senhor e a obedecer. Então, qual é o propósito desses dons maravilhosos que Deus nos deu? Glória a Deus. O propósito desses dons especiais são de edificar, exortar e consolar a igreja de Cristo. É por isso que não se pode, a qualquer pensamento, você abrir a boca. Não. Tem que estar devidamente enquadrado na palavra de Deus, para que você seja fortalecido. Porque quando Deus está te usando, seja profecia, glória a Deus, seja revelação, amados, a igreja se edifica. Aí, quando a igreja é exortada pela palavra de Deus, ou seja, pelo Espírito do Senhor, o próprio Deus exortando a igreja cresce, uma igreja fortalecida. Glória a Jesus. Então vejamos, o autor dessa lição, ele dividiu os 9 dons, os amados já sabem que são 9 dons. E o autor dividiu esses 9 dons em 3 categorias. E são elas: primeiro, profecia, variedade de língua e interpretação das línguas. Glória a Deus. O que é o dom de profecia? Aleluia. O dom da profecia, a pessoa que recebe o dom da profecia, sinta-se agraciado por Deus, porque é algo maravilhoso. Está à disposição de Deus, para Deus usar. Então, o que é o dom de profecia? São mensagens espontâneas, inspiradas pelo Espírito de Deus. Glória a Jesus. Então, essas mensagens geralmente acontecem em uma língua conhecida para quem fala e também para quem ouve. A finalidade é edificar, exortar e consolar. Deus quer levantar profetas na sua casa nesses últimos dias. Isto porque a vinda dele se aproxima. E como irá a igreja ser corrigida se não for pela palavra de Deus, se ela não for exortada pela palavra de Deus? Então, amados, temos que procurar, em tempo e fora de tempo, buscar essa dádiva maravilhosa que Deus tem para distribuir o seu povo aqui na terra. Glória a Deus. Muitas pessoas querem ser profeta,
mas não procuram ficar no lugar que Deus quer, para que Deus use. Pensa que Deus vai usar de qualquer maneira. Não, é necessário que a casa espiritual esteja bem adornada, bem arrumadinha, bem preparadinha para o Espírito Santo usar. Glória a Deus. Mas nós temos visto que, por falta do ensino da palavra de Deus nas igrejas, aparecem várias aberrações concernente ao uso deste dom. Eu disse que tem muita gente querendo ser profeta, mas não quer pagar o preço. Para ser profeta tem que pagar o preço. Vou repetir, preço da santificação. Então, se você se santifica na presença do Senhor, estará verdadeiramente adequado para ser usado na casa de Deus, ou seja, pronto para ouvir a voz do Senhor, pronto para obedecer. Então, é bom lembrar que Deus está chamando seu povo para que se aprimorizem. Busque mais a presença de Deus em oração. Busque mais a presença de Deus na leitura da palavra de Deus. E de vez em quando, faça um jejum na presença do Senhor. E espera que Deus vai te encher, vai te fazer vaso valoroso na sua casa. Glória a Jesus. Isso porque a palavra de Deus nos adverte dizendo, a profecia pode vir de Deus, pode vir do homem, pode vir também do diabo. É por isso que Deus manda a gente vigiar. Por isso devemos ter muito cuidado para que não sejamos enganados, porque tanto no Antigo como no Novo Testamento mostra bem claro as ações dos falsos profetas. E hoje não é diferente, também acontece nos nossos dias. Tem muitos falsos profetas por aí, profetizando de Deus me disse, Deus mandou dizer. Não, Deus não manda dizer nada por alguém. Quando Deus quer falar, Ele fala diretamente. E você quer saber de uma coisa? Você quer saber verdadeiramente quando Deus está falando contigo? Você sente que é de Deus. E quando não é de Deus, também dá para discernir que não é de Deus. Então, é por isso que nós precisamos ter profundo conhecimento da palavra. Como é que você vai ter? Estudando, lendo, observando, sempre meditando na palavra do Senhor. Quando você não tiver nada para fazer, tu se senta, lê a palavra, procura te edificar na palavra, porque assim você vai adquirir conhecimento do céu através da palavra de Deus. Amado, eu digo, não há uma profecia mais certa, correta e perfeita do que a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é o quê? Ela é infalível, é inerrante, não tem perigo de errar. Então, essa é a profecia verdadeira que Deus tem para cada um de nós. É a sua própria palavra. Então vamos lá buscar a palavra, vamos ler a palavra. O propósito da profecia a profecia ela contribui com a edificação do crente. Então, existe muita confusão a respeito do uso dos dons de elocução, especialmente os de profecia. Glória a Jesus. Você entendeu? Que o escritor dividiu os 9 dons em 3 categorias. E o dom da elocução, ele está junto, ele forma essas 3 categorias que já foram faladas. O dom da profecia,
o dom de língua e dom da interpretação das línguas. Glória a Jesus. É muito glorioso buscarmos a face do verdadeiro, poderoso Deus, para nós nos encher da sua presença. Então, a variedade de língua, que é isso? A variedade de língua é por isso que se chama língua estranha. São várias línguas. Tem a língua dos anjos. Deus pode te usar a língua dos anjos. Glória a Deus. E é muito glorioso nós nos alimentar da palavra, buscar a presença do Espírito Santo nas nossas vidas, para que nós tenhamos ou sejamos profetas verdadeiros da casa do Senhor. Qual é a finalidade do dom de variedade de língua, gente? Essa variedade de língua, ela vem para edificar espiritualmente a vida do crente. Então, a irmã estava falando em língua estranha, mas a gente não entende. Justamente porque na casa do Senhor, se é bom falar em língua, se é bom profetizar, mas em reunião na casa de Deus é necessário que haja o intérprete, para que a mensagem seja completa. Mas se não tem, o escritor diz que você fica calado, porque essa bênção maravilhosa, ela vai edificar você, porque você vai estar falando com Deus. Elas são para a devoção espiritual do crente que recebe esse dom, né? Então, quando a gente está reunido na casa do Senhor, se alegrando, não dê lugar, dê lugar. Tem gente que tem medo de dar lugar ao Espírito, não deixa o Espírito Santo usar. Mas a palavra manda que a gente dê lugar, porque quando você começar a dar lugar à palavra de Deus, vai acontecer algo maravilhoso, o Espírito Santo vai te encher. Glória a Deus. Então, o que é o dom de variedade de língua? Eu já acabei de ler para você. Mas vamos aqui, o que o escritor ele escreveu. É a habilidade de falar em língua que o próprio falante fala, não entende. Eita Deus. Para fim de louvor, oração ou transmissão de uma mensagem divina. Glória a Jesus. Qual é a finalidade do dom de variedade de língua? O primeiro propósito é a edificação da vida espiritual do crente. As línguas, ao contrário da profecia, não edifica ou exorta a igreja. Elas são para a devoção espiritual do crente que recebe esse dom maravilhoso. Então, por isso que é bom termos o cuidado de fazer sempre cultos devocionais em casa. Porque enquanto você está adorando o Senhor, seja sozinho ou com a família reunida, você vai se alimentar sempre. Porque é uma devoção na presença do Senhor Deus. A atualidade do dom é preciso deixar claro que a variedade de língua não é um fenômeno exclusivo do período apostólico. O Senhor continua abençoando os crentes com esse dom. E cremos que assim o fará até a sua vinda maravilhosa. Então, se alguém disser, não, isso é coisa do passado. Não, senhora, não, senhor. Ainda continua sendo a mesma coisa. E vai ser até o dia de Jesus voltar para arrebatar seu povo. A atualidade do dom é preciso deixar claro que a variedade de língua, né? É muito bonito uma pessoa que recebe o dom maravilhoso do Espírito Santo
em várias, e são praticamente usado nos 9 dons. É coisa maravilhosa, gloriosa, tanto para o crente como para Deus. Então, o dom de língua é tão importante para a igreja quanto os demais apresentados em 1 Coríntios, capítulo 12. Que ele disse o quê? No 12. Ele diz assim no 12, versículo: acerca dos dons espirituais, não quero, irmão, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que era gentios levados, portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus, de Jesus é amado. E ninguém que pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Entendeu? Terceiro ponto diz, interpretação das línguas. A definição do dom é: a interpretação das línguas é a habilidade de interpretar o próprio vocábulo, aquele que foi pronunciado em língua. Na igreja de Corinto havia uma certa desordem do culto em relação com os dons espirituais. Por isso Paulo os advertiu dizendo: e se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2 ou 3, quando muito por 3, por sua vez, e haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Há diferença entre dom de interpretação e o de profecia? Sim. Então ele diz, embora haja semelhança, são semelhantes, ou seja, são parecidos, um como o outro. São dons distintos. O dom de interpretação de língua necessita de outra pessoa, também capacitada pelo Espírito Santo, para que interprete a mensagem da igreja e seja edificada. É preciso que haja sempre alguém que possua o dom da interpretação das línguas, para interpretar as línguas. Mas se não tiver, Paulo escreveu dizendo que o quê? Que esteja calado na igreja. Aleluia, glória a Jesus. Então, a palavra de Deus é maravilhosa. Quanto ao seu ensino, o dom de interpretação de língua é imprescindível para que todos sejam edificados. Então, se alguém começa a falar em outras línguas, então língua estranha, e se não tiver intérprete, pouca coisa vai acontecer de sobrenatural na reunião que o povo de Deus está reunido, porque nem todos entendem o que o vaso está falando, mas se tiver o intérprete, logo tudo clareia, né? Fica maravilhosamente entendido a mensagem de Deus. Então não queira, meus amados, perder tempo, mas antes corre bem depressa buscar, possuir, ter os dons maravilhosos do Espírito Santo. Quem possui essa dádiva maravilhosa dada por Deus, considere-se um crente feliz, firme, pronto para subir no dia da vinda de Jesus. O que Deus quer de cada um de nós é obediência à sua palavra. Então, se Ele nos aconselha a buscar os dons espirituais, então por que não buscar? Vamos buscar, vamos orar, vamos clamar, vamos chorar na presença do Senhor, para que Ele derrame sobre nós a maravilhosa bênção do céu de possuir os dons espirituais, certo? O Senhor tem coisas maravilhosas para oferecer ao crente, mas muita gente nem está nem aí, mas o tempo vai passando. Eu lhe digo, procura bem depressa buscar a presença de Deus na sua vida, para que você tenha conhecimento desses dons maravilhosos. E agora você pode muito bem
Está bem entendido o que o Senhor quer falar contigo a respeito desse dom de elocução. Então, a conclusão da lição, ainda que haja muitas pessoas em diversas igrejas que não aceitam a atualidade do batismo com o Espírito Santo e os dons espirituais, os chamados cessacionistas, Deus continua abençoando os crentes com suas dádivas. Portanto, não podemos desprezar o dom da profecia e o de falar em língua estranha e o de interpretá-las. Porém, façamos tudo conforme a Bíblia, com a sabedoria, decência e ordem. 1 Coríntios 14, 39, 40. Agindo dessa forma, Deus usará seus filhos para que sejam portadores das manifestações gloriosas no céu. Eu creio, meus amados, se você não compreendeu toda a leitura foi bem curtinha, não foi? Mas é maravilhosa. Leia na sua casa. Se você tem a revista, leia, reflita sobre essa lição do dom da elocução. Glória a Deus. E se não tem, vai para a Bíblia, a palavra de Deus. Vai lá ler, segundo 1 Coríntios, a partir do capítulo 12, 13 e 14. Ele vai falando, ensinando tudo sobre esses dons maravilhosos, que é bom que a gente busque até receber. Eita, temos que pagar preço da obediência, preço da fé, o preço do crer, que se você não crê, não tem fé, então tá difícil, né? Mas então você comece a orar desde agora, pedir ao Senhor esses dons maravilhosos, se você crê. Então, peça, bate na porta do Senhor, Ele vai abrir a porta, Ele vai lhe encher, Ele vai fazer maravilha. Hoje a gente não vê mais pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo, porque não estão buscando. Com toda certeza, a causa é essa. Não estão buscando, algumas não crêem, não se interessam e por isso não procuram ter essas bênçãos maravilhosas que tem. O Senhor Jesus tem para cada um de nós. Então o Senhor, Ele requer, quando Ele vier buscar seu povo, Ele quer um povo cheio do Espírito Santo. Então, quais os propósitos da profecia, irmão? É exortar, consolar e edificar. Não veio para matar ninguém, mas é para exortar, se estiver fazendo errado, se estiver fora da palavra, aí o Senhor exorta, e quem é humilde, tem o Espírito Santo na sua vida, recebe, aceita, de bom grado a palavra do Senhor. E Ele edifica, Ele consola, teu coração está triste, mas o Senhor vem consolar, o Espírito Santo consola, alegra e faz maravilha. Que você se aposte dessas bênçãos maravilhosas. Então, nós temos que ter o cuidado, sempre buscando conhecimento na palavra. Sabe por quê? Porque ele disse que o quê? São 3 fontes onde pode proceder as profecias. Se você não está edificado na palavra, não busca o conhecimento da palavra, então você não está preparado. Glória a Deus. Que nesta oportunidade você venha aprender mais da gloriosa palavra de Deus. Glória a Jesus. Então, a habilidade de falar em uma língua que o próprio falante não entende, para fins de louvor, oração ou transmissão de uma mensagem divina. É comum a gente ver alguém se alegrando na casa do Senhor, falando em língua estranha, mas nem ele está compreendendo. Sabia que isso é assim? Pois a palavra de Deus está dizendo. Mas ele fala somente com Deus. Então, busque. O Espírito Santo vai te encher. Amém, igreja? Amém? Eu quero agradecer a oportunidade em nome de Jesus. Vamos orar mais, porque Jesus está
as portas. Glória a Deus. Desperta, igreja. Vai buscar o batismo do Espírito Santo, quem não é batizado. E o Senhor vai encher. Amém?